Brasilzão e desse mundão que acompanha o canal. Tudo bem com você ou não? Então, estamos aí cheio de notícia, tá? Tem notícia boa, daquelas assim, que somem do noticiário, sabe? Fica escondidinho no cantinho. Sempre tem esse tipo de notícia, eu vou mostrar para você também, vou falar sobre o que rolou na passeata de ontem, no carnagado que aconteceu na Avenida Paulista. Falei sobre isso ontem, fiz um vídeo só sobre isso ontem, mas vale a pena a gente falar dos resultados disso daqui para frente, né? Porque não ficou bom para o Bolsonaro não, tem que dizer. Ficou ruim, mas ruim mesmo para eles. E ó, o Centrão também assumiu de vez que defende rico mesmo. Não, eles não falam abertamente. Óbvio, quando a gente fala assim, assumiu de vez, não é que eles estão lá no microfone e dizem, vamos defender os ricos, mas assim, é porque todas as atitudes deles são para defender os super ricos. E aí a gente tem que falar sobre esse assunto aqui também na live de hoje, né? E aí também vou te contar sobre a guerra declarada, que o Lula resolveu ir para cima mesmo. Ele cansou, né, meu? Cansou de apanhar sozinho, cansou de apanhar calado, tentando levar daqui e dali, equilibrando os cristais, mas viu que não tem jeito. O Centrão não tem conversa, não tem diálogo, não tem como ter solução, então ele resolveu ir para cima. E já vai começar com essa história de ir ao STF por conta do aumento do IOF, mas não só isso, resolveu comprar a briga de vez. E é assim que tem que ser mesmo, a verdade é essa. Em compensação, do outro lado, né, Hugo Mota, presidente da Câmara, todo ofendidinho. Por quê? Porque estão dizendo o óbvio, que ele está atuando para defender os super ricos, que o Congresso Nacional está atuando para defender gente que tem dinheiro e prejudicar quem não tem, quem é pobre. E ele não gostou que estão falando isso dele, não gostou. Você vai ver tudo isso nesse vídeo aí. Vem comigo que você sabe. Sou Ricardo Mello, explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já vou te pedir para dar aquela engajada esperta no canal, né? Marota, sim, dá aquela dedada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando você engaja com esse conteúdo, ele aparece para mais pessoas. Uma curtidazinha mísera já dá 10, 15 visualizações a mais para esse vídeo. E é disso que eu preciso, espalhar a verdade, espalhar a palavra por aí. E eu conto com você. Inclusive, te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar. Quem está no grupo de WhatsApp não perde nenhum conteúdo e também é avisado sempre, porque eu mando tudo lá. Você sabe, o YouTube não avisa tudo, mas e aí eu mando lá. Quem está no grupo não paga nada, imagina, é só fazer parte do grupo e receber os nossos conteúdos para poder espalhar também pelo próprio WhatsApp, se possível, né? Então vamos nessa, que tem notícia para a gente comentar e eu te aguardo aqui entrando no grupo de Zap. Olha só, tem uma dica de renda extra que eu vou te dar mais tarde, tá? No final do vídeo eu te falo sobre isso aí. Olha só, daquelas notícias que quase não aparecem, eu vou falar sobre essa treta aí do Hugo Mota com o Lula e tal, mas antes eu queria dar essa notícia aqui, porque olha só, estoque de empregos com carteira assinada supera 48 milhões e tem novo recorde. Em maio, mês passado, foram 150, praticamente, 149 mil empregos gerados com carteira assinada. Isso que é importante da gente ressaltar, com carteira assinada, tá? Dá uma olhada aqui, o mercado formal de trabalho brasileiro registrou um mês de maio um saldo positivo de 148.992. 148.992 é 149 mil, aí vamos arredondar, né, para facilitar, 150 mil empregos, alcançando um recorde de 48.258.304 pessoas com carteira assinada. O Brasil nunca teve tanta gente trabalhando de carteira assinada na sua história. É isso que você precisa saber, tá? O saldo de emprego em maio foi positivo em todos os setores da economia, todos. Serviços, comércio, indústria, agropecuária, construção civil, todos os setores da economia geraram emprego em maio e com isso você sabe qual que é o resultado, né? É a bolsa que sobe, é o dólar que cai e a previsão de inflação já mudou. Olha lá, mercado reduz projeções para inflação e dólar em 2025, mostra o Boletim Focus. O Boletim Focus é um boletim lá do Banco Central. E aí a inflação, que tinha uma projeção de 5,24%, já caiu para 5,20%, né? Já é uma redução aí, ela ainda está acima da meta, mas já era esperada que ela ia ficar acima da meta. Desde o ano passado já se sabe que ela ficaria acima da meta, mas olha só, a inflação caindo. Dia desse agora, 2, 3 dias atrás, eu falei que a inflação dos alimentos foi deflação.
dos alimentos, né? Quando diminui o preço. A economia se assentando, se ajeitando e chegando lá e a gente chega junto, né? Então esse é o primeiro assunto que eu queria tratar com você para mostrar que temos boas notícias no mercado financeiro, no mercado de trabalho. O Brasil vai de vento em popa, né? E aí teve o carnagado de ontem, né? A micareta dos picaretas. A Bolsonaro cada vez menor. E assim, o gostinho que eu tenho de ler essa notícia, mais do que eu queria, é onde está escrito, né? É um site de extrema direita, o antagonista, puxa saco do Bolsonaro e olha só, Bolsonaro cada vez menor. O número de apoiadores na Avenida Paulista é o menor dos 3 atos convocados desde fevereiro de 2024, mas ainda é relevante, é 12 mil pessoas. Se precisasse vencer uma eleição para vereador, um candidato com 12 mil votos em São Paulo não se elege, para você ter uma ideia. Essa foi a quantidade de pessoas que participou do carnagado, né? Olha lá, ato de Bolsonaro em Malafaia, na Paulista, reuniu 12.400 pessoas, estima o monitor da USP. Isso que é o grande barato, né, cara? Monitor da USP, ele conta as pessoas. E ó, ironia do destino. É um software, é um programa de computador que foi criado para contar gado, de verdade, não tô zoando, não tô brincando. Foi feito para contar gado no pasto. E aí foi feita uma adaptação, um aperfeiçoamento para ele contar pessoas. E é esse software que faz a contagem. Então, assim, não tem mais aquela história de estimativa. A polícia militar estimou que tinha 1 milhão de pessoas. Não existe mais isso. Agora conta, cabeça por cabeça. Tinha 12.400 pessoas e a foto não deixa mentir, né? Se esse vídeo fosse só sobre esse assunto, eu podia parar aqui. Podia encerrar esse vídeo aqui. Mas não, né? Tá vendo lá o carnagado vazio. Inclusive o carnagado tinha área VIP. Dá uma olhada só nisso aqui, ó. Vamos aumentar aqui, a foto não aumenta, né? Tem problema não, a gente segue. Mas dá uma olhada só na fotografia. Não tinha realmente muita gente. Não chegou nem frente ao MASP aqui em cima, dá uma olhada. Né? Não deu um quarteirão de pessoas, porque aqui é a esquina, onde está o trio elétrico aqui embaixo, é a esquina. Não chegou nem ali na frente no Museu de Arte de São Paulo. Então foi realmente uma manifestação flopadaça e os bolsonaristas já têm na ponta da língua as desculpas esfarrapadas para explicar por que deu tão pouca gente. Bolsonaristas apontam 4 motivos para o público menor na Paulista. Que motivos seriam esses? Olha só motivo furado. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos lá, a manifestação foi em São Paulo e teve jogo do Flamengo. Em São Paulo, capital principalmente, praticamente não existe flamenguista. Quem que é flamenguista em São Paulo? Um carioca ou outro que mudou para lá, né? Meia dúzia de gato pingado que é torcedor do Flamengo. Então não tem essa explicação, tá? Copa do Mundo não interfere em nada. Ainda se fosse o jogo do Palmeiras, eu até ia dar um desconto, mas não teve. O jogo do Palmeiras foi outra data, foi antes, não tem nada a ver, não interferiu. Então essa desculpa não cola. Segunda desculpa, início das férias escolares. O que tem a ver com as calças? Porque você sabe, né? A manifestação foi domingo, não tem aula domingo. Não tem aula de jeito nenhum. Então também não tem nenhuma interferência o início das férias escolares. Ah, mas o pessoal viajou, quem disse? Não tem registro assim, de saída em massa da população de São Paulo, porque você sabe, quando tem feriadão, quando tem início de férias, quando tem essa debandada de pessoas que sai todo mundo de São Paulo, vai para a praia, vai para o interior, vai para a casa dos parentes, a gente inclusive vê isso no noticiário, sabe? Estrada cheia, pedágio lotado, fila de gente tentando sair da cidade, não teve nada disso também. Então esse é outro argumento que não adianta eles tentarem usar, que não vai colar. Fim de mês, esse é outro argumento, outro motivo pelo fato de ter flopado a manifestação. E o Kiko? Fim do mês, o que tem a ver isso aí? Ah, o pessoal estava sem dinheiro, mas pera um pouquinho, né? E não é o Malafaia que banca tudo, banca o trio elétrico, e o cidadão, domingo, até onde eu sei, domingo tem tarifa zero no transporte coletivo de São Paulo, em algumas regiões. Então, assim, nem isso. E a Avenida Paulista também tem outra, ela fica fechada. Então, assim, aquela galera toda que você está vendo lá, principalmente aquela que se espalha lá para frente, muita gente não estava nem na manifestação, estava lá passeando na Paulista, que todo domingo fica cheio de gente passeando, tocando música, fazendo malabarismo, caminhando com o cachorro. Todo domingo é assim na Avenida Paulista, né? Pode reparar que o Bolsonaro só marca manifestação para locais que tem aglomeração de gente já independentemente de ter um ato. Então, por exemplo, ele marca na praia de Copacabana. Por quê? Porque a praia vai estar cheia.
né? Então mistura lá quem está na praia com quem está na passeata. Avenida Paulista, ele marca a manifestação no domingo, que é o dia de Paulista fechada, e um dia em que ela está cheia de gente caminhando a pé. Então eles tentam dar uma disfarçada para ver se amplia, dá um up no número de pessoas que participam da manifestação, mas não colou. E a quarta justificativa, intervalo de tempo pequeno entre a convocação e o dia do ato. Bom, pelo menos 5 dias antes, as igrejas evangélicas já estavam convocando esse ato. Convocando, e quando eles falam convocar, é convocar mesmo, que o pastor praticamente força a pessoa a ir, sabe? Então, assim, quem podia ir, foi. E quem não podia ir porque não quis, não foi. Muito do fruto desse fracasso, dessa manifestação, está relacionado com o próprio depoimento que o Bolsonaro prestou no Supremo Tribunal Federal. Aquele depoimento que ele ficou brincando com o Xandão, falando que o Xandão podia ser o vice dele em 2026, né, fazendo gracinha. Por quê? Por causa dessa gracinha? Também, mas principalmente por outro motivo. Ele disse que os bolsonaristas, aqueles que quebraram tudo lá em Brasília, é tudo um bando de maluco. Então, assim, o pessoal ficou ofendido também. Ele não defendeu os bolsonaristas que foram para tentar dar o golpe junto com ele. Ele chamou todo mundo de maluco, tirou o corpo fora. Eu não tem nada a ver com isso, esse bando de maluco aí que se vira. Não tocou no assunto anistia. Anistia, que eles vêm falando há tempo, não. Só focou no julgamento dele, dizendo que o julgamento dele está sendo manipulado, que o julgamento dele, porque ele está sendo vítima de uma perseguição política, uma perseguição jurídica, um lawfare, não sei o quê. Ou seja, só focou no próprio pescocinho do Bolsonaro, né? Em tentar salvar o pescocinho dele, falando sobre o julgamento dele. Nem lembrou daqueles 1000 e tantos que estão respondendo o processo lá, que eles viviam falando de anistia. E focou também o discurso nas eleições do ano que vem. E Bolsonaro meio que entregou o ouro assim, né? Ele falou, eu não preciso ser presidente não, vocês me dão aí 50% do Congresso, da Câmara, do Senado, já tá bom. Outro toca o barco, eu nem preciso ser presidente. Ou seja, já está admitindo, né? O que já devia ter feito faz tempo, talvez tenha sido a única coisa sensata que o Bolsonaro fez nesse domingo, que é admitir que ele não vai mesmo ser candidato, porque não vai, porque ele está inelegível até 2030, pelo menos, né? E aí teve discurso muito focado na eleição do ano que vem, e teve o sucessor, o substituto do Bolsonaro estava lá, falou e não agradou. Porque, vamos lá, discurso de Tarcísio na Paulista irritou bolsonaristas e até membros da família. Dudu Bananinha ficou bravo, Flávio ficou bravo, Carluxo ficou bravo. Porque o Tarcísio só falou de eleição, só criticou o governo, falou mal do Lula, falou mal do governo, falou de 2026 e tal. Não abriu a boca para falar nem do processo do Bolsonaro, nem do STF como um todo. Todo mundo atacou o STF lá. Todo mundo que pôs a mão no microfone, pôs a boca lá, atacou o STF. Menos o Tarcísio, porque o Tarcísio é assim, chegado do Xandão e da galera. E é isso que irrita a família Bolsonaro e é isso que irrita os bolsonaristas, porque ele não assume a bronca. Ele quer ficar com o eleitorado do Bolsonaro, mas ele não quer ficar com a rejeição do Bolsonaro, então ele quer bancar o não radical, né? Como se fosse possível. O Tarcísio não engana ninguém. Mas ele quer fazer de conta que ele não é um radical, que ele não é um autoritário. É só a gente ver quem mora em São Paulo, quem conhece o governo de São Paulo, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, principalmente a política de segurança do Tarcísio. Quem vive aqui, quem acompanha, sabe que ele é um tremendo de um autoritário, tão autoritário quanto o Bolsonaro. A diferença é que meio que sabe conversar, né? Tem um pouco mais de educação. Digamos que é um fascista de garfo e faca, que sabe comer de garfo e faca. É mais ou menos isso que representa Tarcísio de Freitas. Só que o fato dele ficar alisando, amaciando para o STF desagradou os bolsonaristas. Ficou todo mundo bravo com ele, todo mundo está revoltado. Porque está achando o quê? Que se ele virar presidente, ele vai virar as costas para o Bolsonaro. Não vai obedecer o Bolsonaro. E é isso que o Bolsonaro faz questão. Ter um sucessor que obedeça ele, que faz o que ele manda. E aí, essa parte é que está difícil do Tarcísio assumir, porque o Tarcísio tem outra postura, né? Então está desagradando. E o Centrão já abraçou o Tarcísio, já falou, não, ele é nosso candidato, já está tentando convencer o Bolsonaro a viver de férias, né? Viver passeando, fazendo carreata para cima e para baixo, como presidente de honra do PL, e esquecer essa história de ficar insistindo em ser candidato a presidente.
Porque o Centrão tem pressa de lançar o candidato novo para poder trabalhar esse candidato. E o Bolsonaro não deixa, porque o Bolsonaro fica falando que é ele que vai ser o candidato, mesmo sabendo que não vai. Então o Centrão já está conversando, já está seduzindo o Bolsonaro, ele já está caindo na sedução, tanto é verdade que ele falou, nem precisa ser presidente. Ele já está dando a entender que ele sacou, que ele sabe que ele não será presidente do Brasil, nem em 2026, nem em 2030 e nem nunca mais, para alívio geral da nação, né? Enfim, mas vamos seguir aqui, ó, o Centrão tá de sacanagem, né? Olha essa matéria aqui. Para pressionar o governo, Centrão passa a trabalhar por Nicolas Ferreira na relatoria da CPI do INSS. Vai começar, ainda vai instalar a CPI do INSS, que CPI que vai investigar aquela história da fraude lá, que a gente já falou muitas vezes aqui, né? E aí, você viu, o Centrão quer colocar o Nicolas como relator da CPI do INSS. O relator e o presidente são os dois cargos mais importantes da CPI. O presidente conduz os trabalhos, dá a ordem para quem fala, quem deixa de falar, abre a palavra, fecha a palavra. E o relator é tipo o investigador principal, é aquele que faz os questionamentos primeiro, quando chama as pessoas para prestar depoimento, é quem faz o relatório final, que vai ser avaliado pela CPI. E aí não é só esse o problema que o Centrão está tentando arrumar para o governo não, viu? Como você vai ver aqui na sequência. Primeiro colocar o Nicolas na relatoria do negócio para ver se ele mela, se ele estraga o negócio. E segundo, que é muito mais grave ainda, Sóstenes, quem que é o Sóstenes Cavalcante, deputado federal, é um cachorrinho do Malafaia, é uma cadelinha do Malafaia, entendeu? Ele obedece o Malafaia. O verdadeiro deputado é o Malafaia, o Sóstenes é o bonequinho que o Malafaia controla ali, boneco de ventríloco. Então, o Sóstenes... Quando fala Sóstenes, você pode entender Malafaia. O Malafaia está dizendo, pela boca do Sóstenes, o Congresso dificultará a liberação de recursos à indenização de vítimas de fraude do INSS. Você entendeu o que eu acabei de falar? O Centrão está dizendo que não vai deixar o governo devolver o dinheiro para os aposentados. O Centrão, no meio do Sóstenes, que é o líder do PL, que é o líder do partido do Bolsonaro, está dizendo que vai dificultar a devolução do dinheiro de quem foi roubado. Por quê? Ele quer desgastar o governo. Então você que é aposentado, você que é pensionista, que foi roubado nessa fraude, saiba que a turma do Bolsonaro não quer deixar o Lula te devolver esse dinheiro porque eles querem fazer você ficar com raiva do Lula. Eles querem prejudicar o governo. E com isso, quem vai pagar o preço desse problema é você, que tem dinheiro para receber e eles vão querer dificultar. Eu quero ver se o Congresso inteiro vai fazer isso ou se é só a turma do Bolsonaro. Aí é que a gente vai ver. Mas ele está dizendo, nas palavras dele, porque ele fala graças a essa união entre os bolsonaristas e o Centrão, entre os golpistas e os ladrões. Essa união muito produtiva para eles, muito ruim para o Brasil, está sendo feita novamente para não permitir que o Lula tenha dinheiro para devolver para você que foi vítima de uma fraude. Isso é canalice na pior espécie, do pior tipo que você puder imaginar. E é isso que eles estão fazendo. Então, assim, estão assumindo abertamente que vão sabotar o governo até o final. A eleição para o Centrão e para os bolsonaristas já começou faz tempo. Eles já estão trabalhando para desgastar o Lula, para ver se faz o Lula chegar enfraquecido nas eleições do ano que vem. É isso que eles estão fazendo. E você vai pagar o pato. Você que teve a aposentadoria descontada indevidamente, vai pagar o pato. Diga aqui pra gente nos comentários aqui o que você está pensando sobre esse assunto, principalmente agora, sabendo dessa notícia que eu acabei de mostrar aqui para você, que o Centrão e os bolsonaristas não querem que você receba o dinheiro de volta. Conta para mim, eu quero saber o que você pensa. Inclusive, não é só a questão dos aposentados, né? O Centrão já assumiu de vez que vai mesmo defender os ricos. Eles não falam abertamente, mas a defesa dos ricos vem que vem. Antes disso, eu só quero te dar um recado rápido sobre aquele negócio que eu te falei da renda extra, viu? Tem muita gente ganhando uma grana. Olha só, essa mensagem aqui eu recebi do Carlos Matos. Eu recebi com autorização para exibir para vocês, tá? O Carlos faz renda extra. Ele tem um emprego numa fábrica, trabalha todo dia e nas horas de folga ele faz o trabalho que ele começou a trabalhar lá com o Clayson. E aí, olha só, $643, mais ou menos R$3.200 por mês ele está ganhando de renda extra, sem abrir mão do emprego que ele já tem, tá?
Agora, tem gente que está dando dedicação integral. Olha o Paulo Rodrigues, por exemplo, $2.154, isso dá praticamente R$11 mil por mês, depois de 4 meses de dedicação. 11 mil é um salário respeitável, tá? E nem é o maior, acredite se quiser. A Cláudia Oliveira, por exemplo, já abandonou o emprego antigo, resolveu que ela vai se dedicar só a isso, porque está dando tanta grana que ela não tem nem vontade, nem tempo de estar num outro lugar. Então, olha só, R$3.134, isso dá R$16 mil por mês que a Cláudia Oliveira está ganhando. Se você quiser conhecer essas oportunidades, é fácil. Clica nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro de cima já. Vai abrir um chat, uma conversa de WhatsApp, você vai conversar com o Clayson e o Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber e ainda vai te mandar 3 aulas grátis para você assistir e ver se serve para você. Não serve para todo mundo, mas serve para muita gente, porque tem muitas oportunidades de trabalho na internet para você trabalhar no seu celular, no seu computador, 100% home office, esquece escala 6x1. Esquece ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, esquece trânsito para ir trabalhar, esquece aquele chefe que fica aqui em cima, na cacunda do cabra, enchendo o saco dele, não vai ter isso mais. Clique no primeiro link da descrição que você vai conhecer essa oportunidade, se eu fosse você não perdia. De repente serve para você e não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é pirâmide, não é nada disso, é trabalho sério, trabalho honesto. Se você está interessado, clica no link que está aqui na descrição. O primeiro, aqui embaixo. Mas vamos lá, estava falando para você sobre os partidos de direita, olha só. Partidos de direita que integram base aliada de Lula fazem campanha contra a tributação dos super ricos. É o PP, que é o Partido Progressista, que na verdade não é progressista, é conservador, mas tem o nome de progressista. E o União Brasil, são 2 partidos que têm ministérios, se somar os dois, tem 4 ministérios. Esses 2 partidos estão fazendo uma campanha contra a campanha que vai liberar as pessoas que ganham até 5 mil por mês de pagar imposto de renda e dar um desconto para quem ganha até 7 mil. Eles estão dizendo que são contra. Não isso, diz que são contra a compensação, porque não tem jeito, né? Não existe mágica, não existe milagre para poder isentar quem ganha até 5 mil, você tem que cobrar de alguém, porque não pode abrir mão de receita. A Constituição não permite que o governo simplesmente abra mão de receita. Ele tem que apontar uma compensação de outro lado. E que compensação é essa? É fazer o rico pagar um pouquinho, que o rico não paga nada praticamente. Fazer o rico pagar um pouquinho, né? E eles já estão fazendo campanhas dizendo que são contra. E logo 2 partidos que estão dentro do governo, mas questão de tempo também, né? União Brasil e Progressista rapidinho está pulando fora. Então lá dentro só para aproveitar a mamata, já porque eles não ajudam o governo em nada mesmo, é só para aproveitar a mamata que eles estão lá, né? Haddad afirma que o governo não será intimidado e promoverá justiça social. Ele cita justamente isso que eu acabei de falar. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês como exemplo de justiça social. E não é. Fala a verdade. Se um sujeito que ganha 50 mil por mês paga imposto e uma professora que ganha 7 mil paga 27,5%. Você acha justo? Uma professora, um padeiro paga o imposto de renda, enquanto que o dono da padaria não paga? O dono da oficina não paga, o dono da escola não paga, mas a funcionária paga. Esse é o Brasil, né? Então o Haddad está falando, a gente não vai se intimidar, a gente vai insistir nisso, a gente vai para cima mesmo, porque é necessário. O Marmota, defende derrubada de alta do IOF e diz que não traiu o Planalto. Está incomodado esse rapaz, Hugo Mota? Nossa, você não tem noção, porque estão falando que ele traiu, que é o que fez, né? Ele traiu mesmo, por quê? Porque ele tinha combinado uma coisa com o governo, que era esperar o governo apresentar uma alternativa até agosto, até depois do recesso parlamentar. Ele correu, pautou do dia para a noite, já avisou todo mundo de madrugada e meteu lá a articulação toda para derrubar mesmo. E assim, isso vai dar complicação no Supremo Tribunal Federal. Então, por conta desse comportamento dele, ele foi chamado de traidor, que ele realmente é como ele agiu, com traição da grossa, né? Mota manda recado ao Lula. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Ele falou isso, ele gravou um vídeo que eu não vou te dar o desprazer de assistir, você não vai precisar passar por essa necessidade de assistir o vídeo do Hugo Mota. Eu te conto o que ele falou justamente isso. Falou que não traiu ninguém, falou que ele avisou o governo que essa matéria era difícil de passar, né? E diz que o governo Lula fica alimentando essa disputa do nós contra eles.
que a gente pode fazer se essa disputa existe, ela está em andamento? É nós contra eles mesmo, é pobres contra ricos mesmo. Porque se os ricos não abrem mão de pagar pelo menos um pouquinho, não abrem mão de um pouquinho dos benefícios que eles têm, aí fica difícil. Para não ter guerra entre pobres e ricos, bastava o rico abrir mão de um pouquinho, assim, ó, desse tamanho, da grana que ele recebe. Mas como ele não faz isso, não pode nem reclamar que a gente está falando que existe aí uma batalha entre ricos e pobres, né? Então o Hugo Motta está dizendo que não pode. Não pode ficar alimentando isso porque não é rico contra pobre, é uma cara de pau sem tamanho. Mas é isso que ele está falando. Acusado nas redes de ser inimigo do povo, Motta se reúne com 50 empresários, Casa de Dória. É porque surgiu uma campanha, Congresso Inimigo do Povo, justamente por conta dessas derrubadas de medidas que favorecem os pobres e nem penalizam o rico, porque vou te contar, o cara vai pagar imposto, o cara vai pagar um pouquinho mais de IOF, ele não vai mudar a marca da champanhe dele, não vai mudar a marca do charuto cubano dele, não vai deixar de viajar para a Europa 10 vezes por ano se ele quiser, não vai mudar a marca do carrão de luxo dele, não vai precisar mudar para uma casa mais modesta, vai continuar morando na mansão dele, vai comer as mesmas coisas, os filhos, a família, todo mundo vai ter exatamente a mesma vida. Não mexe na vida do rico ele pagar um pouquinho de imposto, mas mexe na vida do pobre deixar de pagar esse imposto. Você imagina, uma pessoa que ganha 5 mil reais vai ter praticamente um 14º salário, que ela vai passar a não pagar de imposto de renda, equivale a praticamente um salário dela no final do ano. Então é claro que isso faz muita diferença na vida dessa pessoa. A diferença que não faz na vida do rico, faz na vida do pobre. E aí surgiu essa campanha nas redes sociais, né? Congresso Inimigo do Povo virou uma hashtag que bombou, encheu, e aí o Hugo Motta ficou incomodado de novo. O Hugo Motta tem 30 e poucos anos, ele é novinho ainda, tá? Ele é um projetinho de canalha, ele ainda não é um canalha completo, ou seja, a tendência é piorar a situação. Por enquanto ele é um projetinho de canalha, né? E aí assim, ele está muito incomodado com esse negócio de chamarem ele de inimigo do povo, né? Fazer o quê, Hugo Motta? É isso que você está sendo. A gente tem que dizer a real é essa, infelizmente, né? A irritação de Motta com o discurso de saudades do Lira entre aliados de Lula. Você consegue imaginar um negócio desse? O pessoal, os aliados do Lula estão dizendo, olha, estou com saudade do Arthur Lira. Sabe por quê? Porque o Arthur Lira, apesar de toda a canalice dele, ele fazia um acordo e ele cumpria o acordo. O Hugo Motta já viu que não dá para confiar porque ele não cumpre os acordos que ele faz. Mas o Lira cumpria, pelo menos. Era difícil fazer um acordo com ele, porque todo acordo com o Arthur Lira significa que ele ia ganhar alguma coisa. Ele ia sair bem, por cima. Mas quando esse acordo era feito, ele cumpria os prazos, cumpria as datas, cumpria tudo que ele combinava. Diferentemente do Hugo Motta. E ele está detestando ser comparado com o Arthur Lira. Um pouco disso tem a ver com essa imaturidade dele, com 30 e poucos anos, ser presidente da Câmara, e um outro pouco é cinismo mesmo, puro e simples, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele não ignora que ele está sendo um traíra, ele não ignora que ele está sendo defensor dos super ricos, e ele não ignora que ele descumpre acordos, ele descumpre combinados. Só que mesmo assim, ele não gosta. Então assim, o Congresso vai por um caminho, aí as pessoas dizem, o Congresso está indo para esse caminho, e o Hugo Motta não gosta. Ah, não. Ficar falando que o Congresso defende rico, não pode. Então tá fazendo o quê, cara pálido? Tá defendendo rico, vai dizer o contrário? Claro que não, né? Óbvio que não. O fim do IOF, porque caiu, porque o Congresso derrubou. Haddad mira super salários, enquanto o mercado está de olho no salário mínimo. Tô falando para você, não tô te falando. Então assim, o Haddad tá falando, temos que acabar com o super salário. Tem juiz, tem desembargador ganhando 1 milhão no mês. 1,5 milhão, 2 milhões. Num mês. Para aquelas aposentadorias sem vergonha, canalha, cachorra que tem entre os militares. Aquelas aposentadorias que o cara apronta, é expulso das Forças Armadas e a viúva dele passa a receber a pensão integral. Bonitinho, do que ele tinha direito a receber se ele saísse das Forças Armadas naquela época, passa para a esposa. Então assim, o bandido, o canalha, o traidor da pátria, porque quem é expulso das Forças Armadas, geralmente é traidor da pátria, porque foi corrupto, porque foi bandido, que foi safado. Esse pessoal passa a aposentadoria para a mulher do cara, então ele continua vivendo com a grana pública, não trabalha mais, porque foi expulso, não trabalha mais, vira vagabundo remunerado. Então tudo isso
o Haddad está de novo, ó gente, vamos ter que trabalhar essa questão dos super salários. Por quê? Porque o super salário vai compensar essa perda que a gente teve com o fim do IOF. Põe uma trava para esse negócio dos super salários. O mercado financeiro, do outro lado, não quer nem saber de super salário. Por quê? Porque, primeiro, quem quer comprar briga com o judiciário, né? O judiciário, todo mundo tem medo, porque vai que cai um processo meu na mão do juiz, aí ele me ferra porque eu me posicionei contrário. Se for assim, eu tô lascado, né? Porque eu tô falando aqui abertamente como eu sou contra os super salários pagos no judiciário. Tomara que não venha processo para cima de mim, porque se eu cair na mão de um juiz desse que ganha super salário, tô lascado, ele vai me condenar. Mas enfim, o mercado fala não. Melhor mesmo é mexer no salário mínimo. E mexer como? Tem várias formas. Uma delas é acabar com a atual política de reajuste do salário mínimo. Hoje o reajuste do salário mínimo é sempre acima da inflação. Deu uma diminuída, era melhor, mas mesmo assim está subindo acima da inflação. É política, tem lei. Eles querem acabar com isso, para reajustar o salário só na inflação. Tá? Ou então, fazer coisa pior, desvincular o salário mínimo das aposentadorias, do BPC, das pensões, ou seja, reajustar as aposentadorias, reajustar o BPC, reajustar as pensões só pela inflação e o salário mínimo continuar subindo um pouquinho mais. O que vai fazer? Vai cada vez mais, ano a ano, vai distanciando o salário mínimo, por exemplo, do salário pago pelo aposentado. Hoje, 70% dos aposentados do Brasil ganham em torno de um salário mínimo, né? E que é o que dá um mínimo de dignidade. Se mudar essa política, daqui a pouco você vai ver o salário mínimo a 2.000, a 3.000 e o aposentado ganhando 1.500, 1.600, tá? Vai ser isso que vai acontecer num futuro muito próximo, se fizer essa desvinculação. O salário mínimo é de pouco mais de R$ 1.500. E o mercado, os ricos, acham que é possível viver com menos do que isso. Eles não encaram um mês com salário mínimo, mas eles acham que é possível viver com menos, arrumar um auxílio. Então você imagina, você trabalha a tua vida inteira, se aposenta, e aí você não vai ganhar nem um salário mínimo. É isso que o mercado está pedindo para o Lula fazer e o Lula se recusa a fazer. Por isso que ele vai para a Justiça, ele vai para o STF contra essa derrubada do IOF, por isso que ele não vai propor mexer no salário mínimo. Pode espernear, pode brigar, pode xingar, pode reclamar à vontade. Eu estou dizendo para você, o Lula não vai mexer na política de valorização do salário mínimo e também não vai mexer nesse vínculo entre o salário mínimo e as aposentadorias, as pensões e o benefício de prestação continuada. Pode esquecer, galera, não vai ter isso. E aí, de qualquer maneira, mas eles pressionam, porque eles acham que quem tem que pagar a conta do ajuste fiscal é sempre o pobre. O rico que se dane. O pobre que se dane, o rico que se dá bem, né? O rico que já leva 860 bilhões de reais todo ano de isenção fiscal, de imposto que ele deixa pagar. O nome disso é despesa tributária. O que é despesa tributária? É o que o governo deixa de arrecadar porque ele dá incentivo para alguém. E praticamente 100% dos incentivos não retorna um emprego a mais. Não tem um benefício nem para a economia, nem social. Nenhum. Não pagam imposto simplesmente porque não pagam, porque tem representante no Congresso que defende essa galera. Se você pegar o Congresso Nacional mesmo, deputados, senadores, todo mundo ali ganha mais de 50 mil, porque todo mundo tem outro emprego, todo mundo tem uma empresa, é um empresário, é médico, é não sei o quê. São raros aqueles que se dedicam só ao Congresso Nacional. Tem, sei lá, 20, 30 deputados que são só deputados, que não são ricos, que têm um bom salário, porque o salário do deputado é bom, mas que não são ricos. O restante é tudo rico. Então você acha que eles vão defender quem? Vai defender os pobres? É capaz, né? Vai esperando, deitado, porque sentado você vai cansar. Em pé, então, você imagina. À toa que o PT lançou esse vídeo aqui, que vale a pena a gente dar uma olhada, porque é o seguinte, esse vídeo já está com 4 milhões de visualizações nas redes sociais, viralizou e é um vídeo que fala justamente sobre essa tentativa do governo de tirar um pouquinho do peso das costas do pobre, de melhorar a condição de vida do pobre, fazendo um ridículo, um mini sacrifício dos ricos, que, não, como eu falei, não vai mudar em absolutamente nada a vida desse sujeito rico. Vamos ver o vídeo que é curtinho, vale a pena a gente assistir? Tá, um minutinho. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos.
Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR. Fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. E assim, não só espalhe esse vídeo por aí, mas vou te dar uma sugestão. Vai lá na rede social do Hugo Mota. Hugo Mota com 2 T's, PB de Paraíba. Enche o saco dele. Comenta em todos os posts dele. Chama ele de traidor, que é o que ele é mesmo, traidor, que ele traiu o governo. Chama ele do que ele é, de defensor dos ricos, de defensor dos milionários, enfim, vou continuar aqui porque senão daqui a pouco eu estou incitando um crime. Só faça crítica, por favor, faça crítica. Crítica dura, crítica pesada, crítica forte. Não só o Hugo Mota, todos os deputados do Centrão que você conhece, o seu deputado que você votou, se você já sabe que ele é firmeza, que ele não está nessa onda de defender os ricos, beleza, sabe o que você faz? Cobra os outros. Inclusive o seguinte, escreve lá, eu votei em você e você está me traindo. Ele nunca vai saber quem votou nele. O importante é você botar o recado lá, deixar claro o tanto que você está insatisfeito com esse Congresso Nacional, que só favorece ricaços, só favorece os milionários. A gente precisa, de um jeito ou de outro, sensibilizar algumas pessoas, nem que seja pelo terror de estar vendo que os eleitores estão todos indignados, porque é isso. Hoje a rede social é a grande arena de debate que o Brasil tem, do debate político. É lá que você vai discutir e vai convencer o seu político. Esquece esse negócio de mandar e-mail para o gabinete, ele não está nem aí. Esquece esse negócio, agora é rede social. Vai para o Instagram, vai para o Twitter, vai para o TikTok, se esses caras têm essas redes. Inunda os comentários de críticas, inunda os comentários com a sua opinião verdadeira. Nem preciso dizer que eu quero que você critique ninguém, não. Eu só quero que você dê a sua opinião sincera, nos comentários desses políticos. Inundem as redes sociais desses políticos de comentários, que você vai ver como as coisas mudam. Porque a única coisa que eles entendem é a pressão do povo. Eles não são bobos, eles não são idiotas, eles são mau caráteres mesmo. Então, se você pressionar, eles vão entender o recado e vão mudar. Muito obrigado por ter ficado até aqui nessa live com a gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Se você não deu like no vídeo ainda, dá agora, porque, poxa vida, você ficou até aqui, sinal que você gostou, né? Se não tinha dado like ainda, então dê. E se inscreva no canal, que só metade das pessoas que assistem os vídeos aqui são inscritas no canal. E aí é sacanagem, né? Vamos chegando, gente. Vamos fazendo esse bolo crescer aqui para aparecer para mais pessoas. Agradeço demais todo o tempo que você gastou acompanhando esse vídeo aqui, viu? Eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia, a justiça do Brasil e do mundo. E ó, fique esperto, fique com aquela dica que eu dei, tá? Deixa o comentário, deixa a sua inscrição e fique esperto com aquela dica. Vai para a rede social do político e enche o saco dele até ele fazer o que você quer, porque ele é seu, você manda nele. Ele é seu empregado, você elegeu esse político lá, colocou ele lá para te representar e não para representar os milionários, que são um número ridiculamente pequeno. E a massa mesmo é que deve ser representada e a massa é você. Vai para cima desses caras. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ter isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil. Você não vai conseguir fazer esse IOF cobrar de novo o imposto dos mais ricos, como você viu aí, dos bancos, dos bilionários e das bets. Foi isso que o Congresso Nacional derrubou. Você acha que esse tipo de gente merece não pagar imposto? Então, faça a sua parte, eu espero fazer. Eu faço a minha, eu também vou lá encher o saco dos políticos, né? Espero que eu esteja fazendo aqui também, com esse vídeo aqui. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, um abração para você. Tchau.